Deus te abençoe, seja você uma bênção. Se você já tem nos acompanhado aqui no canal e tem assistido os vídeos até o final, sabe que nós temos terminado os vídeos dessa maneira. Desejamos a bênção de Deus sobre a tua vida e que você também possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. A palavra bênção aparece repetidas vezes na Bíblia. Mas será que nós sabemos realmente o que essa palavra significa? Seja bem-vindo à nossa série O que Significa? Trataremos sobre bênção. Fique conosco! Pedir a bênção, conceder a bênção. Expressões como Deus te abençoe, ser uma bênção, ser um abençoado, enfim, a própria palavra bênção é muito conhecida, muito corriqueira no contexto das igrejas brasileiras. Embora não tão comum no meio protestante e evangélico, nós encontramos também a realidade em que filhos, afilhados, pedem a bênção aos pais, aos padrinhos. A celebração dos cristãos, os cultos, as missas também costumam ser finalizadas com a invocação da bênção de Deus. A formulação mais conhecida e utilizada ao final das missas e cultos nós encontramos no livro de Números. Diz o seguinte, em Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todo cristão sabe que o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nos apresenta o relato da criação, especialmente os capítulos 1 e 2, eles nos apresentam aquele relato em que Deus, um Deus criador, vai chamando todas as coisas à existência. E depois que o primeiro capítulo relata a criação da terra, dos astros, das plantas, finalmente chega a vez da criação dos animais. É então que surgirá um elemento novo nesse processo da criação. É dito que então Deus os abençoou. E, seguindo adiante, o próximo passo, após ter criado todo tipo de animais, chega a vez do Senhor, de Deus, o Criador, ele fazer o ser humano. E, então, mais uma vez, nós lemos que Deus os abençoou. Quando nós passamos, então, para o segundo capítulo de Gênesis, leremos também que ele, o Senhor, abençoou o sétimo dia e o santificou. Assim, nesse breve relato, nós já temos 3 vezes a palavra bênção. É claro que o termo, essa palavra, bênção, e suas variantes aparecerão outras vezes ao longo da Escritura, e muitas vezes. Porém, o nosso ponto aqui, a nossa questão, a nossa pergunta é sobre o significado da bênção. Acreditamos que o livro de Gênesis nos fornece a resposta. Antes, porém, de nós entrarmos na discussão a respeito do significado de bênção, eu preciso trazer aqui ainda uma breve passagem que é chave para o entendimento daquilo que nós estamos buscando. Nunca podemos nos esquecer de que a narrativa cristã consiste na criação de Deus, uma criação que é boa. Depois, os seres humanos, eles se rebelam contra Deus. Então acontece a queda, o pecado. O pecado, o que faz? Causa uma desordem e há uma verdadeira escalada do mal no mundo. E mediante tudo isso, Deus vai intervir com o seu plano, a sua missão de redenção, de redimir todas as coisas. Dentro disso, então, nós temos uma espécie aí de arcabouço, um drama cósmico que contempla todas as coisas, inclusive a questão da bênção. Apesar da maldade, apesar da rebelião, apesar do pecado, Deus não desiste da humanidade e nem da sua criação. Devido ao papel fundamental do ser humano na criação, nessa criação de Deus, o processo que virá, o processo de redenção, inevitavelmente passa pelo resgate também do ser humano. A nossa tendência, quando nós falamos de criação, queda e redenção, é começarmos falando de criação e queda lá a partir de Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, e quando nós então queremos falar da redenção, nós geralmente damos um grande salto na Escritura, um grande salto na Bíblia, e vamos direto para os Evangelhos, onde encontraremos Jesus. Mas aí vem outra pergunta: será que Deus não inicia esse processo muito antes na Escritura?
Sim, o livro de Gênesis também já antecipa algumas coisas daquilo que Deus fará para redimir a sua criação. E um dos textos emblemáticos aí é Gênesis 12, que traz o relato, a história do chamado de Abrão. Sim, Abrão, ele se torna Abraão mais adiante. É a partir daí que nós queremos começar a entender melhor o significado de bênção. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Para resumir algumas coisas que nós já temos trazido em maiores detalhes em outros vídeos, o que está acontecendo aqui? Deus ele está chamando Abrão para, a partir da sua casa, formar um povo, aquele que seria então o povo de Deus. Este é um povo escolhido, portanto, como diz o texto, um povo abençoado, mas que recebe uma missão, uma incumbência. Qual seria essa missão? A missão é ser uma bênção, como nós lemos ali no finalzinho do 2º versículo. Enfim, a eleição de Deus não é para privilegiar um povo, um grupo, uma família, mas é para uma missão, ser uma bênção para outros povos, para outras nações do mundo. É aqui então que nós retomamos a nossa pergunta. O que seria? Qual o significado de bênção? O que é bênção? O que significa ser abençoado e ser uma bênção na vida de outras pessoas? Ora, se há um povo eleito, se há um povo que foi escolhido, e a razão desse povo ter sido escolhido é para sair e abençoar, né, ser uma bênção, então nada mais correto do que nós procurarmos compreender o que significaria essa bênção, uma vez que nós lemos isso dentro desse contexto tão importante, onde Deus está, digamos assim, iniciando o seu grande projeto, a sua grande missão de redimir todas as coisas. É claro que a palavra bênção significa muitas coisas, pode significar diversas coisas, pode refletir conotações diversas nos inúmeros contextos em que essa palavra pode ser encontrada. Você pode simplesmente aí pegar um dicionário e ali você vai encontrar certamente uma boa definição. O nosso propósito, porém, aqui é encontrar um sentido ou o sentido de bênção dentro desse contexto de Gênesis. Ou, em outras palavras, como nós já dissemos, dentro do contexto da missão de Deus. Por isso, então, o nosso recorte se dá dentro do livro de Gênesis. Temos ali um Deus criando todas as coisas e inundando a realidade desta criação de bênçãos. Apesar da queda, do pecado, da escalada do mal, o que nós encontramos em Gênesis 12 é um Deus disposto a abençoar o mundo mais uma vez. O objetivo com o chamado de Abraão é que todas as nações da terra sejam abençoadas. Nas duas primeiras passagens de Gênesis em que a bênção aparece, ela se dá seguida de instruções. Que instruções são essas? Instruções de multiplicar-se, de encher a terra. Deus, ele abençoa os animais e depois ele também abençoa os seres humanos e acrescenta: sejam férteis, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. O que significa a bênção de Deus aqui então? Pelo que fica indicado no texto, a bênção aqui significa fecundidade, fertilidade, abundância, plenitude. Ao abençoar a sua criação, Deus está lhe dando todo esse potencial, toda uma possibilidade. Deus, ele cria as coisas num estado de potencial transbordante, de desabrochar, de fruir, de seguir em frente e com todas as condições necessárias para isso, para gerar essa multiplicação, esse crescimento. E depois disso nós encontraremos a bênção também relacionada ao descanso. No 7º dia, né, Deus descansou, diz lá o texto. Isso nos permite pensar ainda que a bênção ela pode ser lida, ela pode ser entendida como essa possibilidade de usufruir da criação de Deus, usufruir do fruto daquilo que Deus realizou e finalmente também depois usufruir do fruto do nosso próprio trabalho, da nossa própria dedicação sobre a criação de Deus. Como diria o teólogo Christopher Wright, a bênção tem um começo promissor.
Bom, se nós pensarmos então que houve a queda e que as coisas deram meio que errado, o primeiro recomeço, digamos assim, que acontece após a queda, nós encontraremos logo assim que termina o dilúvio. É muito interessante notar como ali há nesse recomeço, né, com a família de Noé, a semelhança do que já ocorreu também lá no relato da criação, mais uma vez a bênção de Deus que vem acompanhada dessa instrução para que sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. De alguma maneira, então, olhando brevemente essas passagens em Gênesis, daria para dizer que está claro o significado da bênção. Agora, imaginem quando nós chegarmos em Gênesis 12, o que isso significa para um casal já idoso, estéril, como era o caso de Abrão e Sarai. Seria possível este casal, já velho, em idade avançada, ainda desfrutar da bênção de Deus, se multiplicar, crescer, e se espalhar, encher a terra? A raiz da palavra bênção aparece pelo menos 88 vezes no livro de Gênesis. Para voltarmos aqui ao teólogo Christopher Wright, quero trazer uma citação. Quando Deus abençoa alguém, diz ele, isso normalmente inclui o crescimento da família, dos rebanhos, da riqueza ou dos três. A bênção de Deus equivale a poder desfrutar das boas dádivas da criação divina em abundância. O que podemos deduzir da bênção, portanto, é que trata-se de algo a respeito de um potencial original com o qual Deus preencheu a sua criação. No caso de Abraão e da sua família, eles experimentaram a bênção de Deus tendo a fertilidade restabelecida, agraciados ou abençoados com o tão aguardado filho Isaque. Todo o relato em Gênesis envolvendo a bênção de Deus aos patriarcas do povo de Israel consistem numa afirmação das intenções originais de Deus para os seres humanos e para a criação. Imaginemos, portanto, o seguinte: você foi feito para caminhar, porém você se machuca e está impedido de caminhar. Ao desejar a bênção de Deus sobre você, neste caso específico, eu estou desejando que Deus te restabeleça, ou seja, que você retorne ao que originalmente era capaz de fazer e fazia, que você volte a poder caminhar normalmente. E isso vale então para tudo. O pecado distorceu, corrompeu todas as coisas, e a bênção de Deus restabelece a vontade original de Deus, trazendo as coisas novamente ao seu potencial. A missão redentora é de Deus. Ele, no entanto, a desenvolve envolvendo os seres humanos. O chamado de Abraão, assim, marca o início da história de redenção. Como Abraão, a sua família, todo o povo de Israel atuariam para cumprir a missão de Deus, sendo uma bênção. É um imperativo que nós encontramos em Gênesis 12. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Outras versões ainda dizem, sê tu uma bênção. Enfim, os diferentes povos que existem veriam, testemunhariam que há um Deus em Israel na medida em que Israel fosse uma bênção para as nações. Finalizando então, o que significa bênção? Significa que Deus quer o melhor para nós. Ele deseja nos restabelecer, nos restaurar e assim Ele o fez em Cristo Jesus. O seu desejo é que, a partir do momento em que reconhecemos tão grande bênção em nossas vidas, que nós sejamos também uma bênção na vida de outras pessoas. Que a nossa vida seja um testemunho de amor, da presença, da fidelidade, da bênção de Deus. Que possamos, assim, ser instrumentos para ajudar outros a também experimentarem restauração em suas vidas. Isso é ser bênção. Um abraço e que Deus abençoe você. E lembre-se, seja você uma bênção